Bom dia, gente. Vamos continuar essa meditação aqui, nessa mensagem A Queixa de Deus. Então eu parei aqui na página 71 dessa mensagem, das 7 eras. Eu gostaria de continuar essa meditação aqui, lendo essa mensagem, porque é muito importante, nos ajuda a viver uma maneira correta perante Deus. Amém? Que esse é o objetivo nosso. De trazer as pessoas para viver da maneira como Deus deseja, porque não é hora de viver, o mundo já está podre, o mundo está morto, só tem mau exemplo para a sua vida, só tem mau exemplo para seu filho e para sua filha. E você olhar o mundo, você mesmo sabe que você não está aguentando olhar como esse povo está vivendo, amém? Então essa mensagem é uma mensagem de restauração, ela pega uma pessoa do mundo e prepara e devolve de volta a Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Então, nessa mensagem aqui, continuando, ela diz o seguinte: o ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Ponto. Tudo que você tem a fazer é relembrar estes últimos momentos de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos. Iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Amém. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro, em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram tocas no coro. Eles organizaram um movimento e o dirigido pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Quer dizer, aqui você já está vendo que eles deixaram a palavra. Aí começaram a trazer livros, histórias de homem. Não, gente. A verdadeira igreja do Deus vivo segue os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia é a palavra. Ponto. Para um cristão, a palavra de Deus é a solução, é o ponto final. É o começo e é o fim, acabou-se. Não tem como se desviar. Eu não quero viver da maneira de cabeça humana, não. Eu quero ser dirigido pela mente. A mente de Deus, que é Cristo. Acabou-se. O resto é resto. Tá entendendo? Aqui agora você pega um exemplo bom que você vê, aí sim você vê que e outra. Todo exemplo bom, Deus tem o dom espalhados nas pessoas. Tem pessoas maravilhosas com os dons espirituais. Tá entendendo? Então Deus usa pessoas para mostrar a você como você deve fazer. Eu tenho olhado às vezes as testemunhas de Jeová, elas chegam nas casas das pessoas e batem. Muitas vezes, gente, é o que Deus quer, gente, que a gente leve o evangelho. Vai em todas as nações pregando o evangelho, levando o evangelho. Então, gente, a gente devemos ir, isso ele usa aquelas pessoas para mostrar à igreja dele, a igreja, a noiva, o que nós devemos fazer. Eles chegam lá, eles apenas ficaram no Antigo Testamento. Eles rejeitaram o Filho, Jesus Cristo, porque ficaram apenas com Jeová. E Jeová era o próprio Jesus Cristo do Novo Testamento. Ele disse o quê? Se você for espiritual, ele vai dizer, lá guardava o sábado, um dia, né? E então Jesus, quando veio, disse, eu sou o Senhor do sábado. Acabou-se. Então Jesus pregava, Jesus fazia milagre no sábado, e isso eles não aceitavam. Os fariseus ficaram se mordendo porque viram Jesus curando no sábado. Então é isso, eles deixaram a palavra. Tá entendendo? Aí ficaram, tão no passado. Eles têm que vir para o presente, que é Jesus Cristo. Eles têm que aceitar o Filho, porque o Filho é que vai conduzir a gente à terra, à eternidade.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é quem? É a eternidade. É você não morrer mais. É você não ter uma vida eterna, sem dor, sem mentira, sem Satanás perturbando a vida da gente. Então, quem é a eternidade? É Deus. É o nosso Senhor Jesus. Você veja, eu sou o caminho, a direção. Eu sou o caminho, a verdade, que é a palavra, e a vida, que é a eternidade. Porque nós ainda não estamos na eternidade. Nós estamos no espaço de tempo que ele abriu e colocou nós aqui para viver. Porque a primeira desobedeceu, escutou demais e caiu, que é a nossa Eva. Eva caiu, escutou demais a serpente e caiu. Então, quando a gente deixa a palavra de Deus para escutar dogmas, escutar pensamentos humanos, e não segue a direção que ela nos deseja, você cai. Facilmente você cai na lábia. Ó, a conversinha de Satanás, ó, através de um credo, de leis que fazem ali. Ele faz 4 paredes, aí começa a fazer as leizinhas. Não aceito isso, não aceito. Não, a gente segue isso aqui, ó. O que isso aqui disser é o que nós seguimos. Amém? E quando a gente sai fora, Deus não nos abandona, não. Ele fica esperando você voltar para a palavra. Ele não te abandona, não. Então, esse povo que está sobre a terra, Deus está esperando eles voltar. É exatamente o que ele está chamando aqui através dessa mensagem. Que a gente volte à fé dos nossos pais. Que é o quê? Os efesianos lá do começo, que prestavam culto a Deus da maneira correta. As mulheres andavam bem vestidas, as mulheres não se maquiavam, as mulheres não se enfeitavam. A Bíblia não relata, não tem Bíblia para proibir de uma mulher usar um cordãozinho, não. Mas quando exagera, pintura, batom, não, gente. Ontem eu estava olhando a menina lá, a menina, o rosto dela, mas eu só olhava o vermelho da boca dela. Ó, gente, vamos voltar para a original. Seja original. Porque quando você não é original, você é falso. Tá entendendo? Então as mulheres olham hoje nos espelhos, elas só estão vendo maquiagem, então elas não são original. Então você veja que Deus não aceita essas coisas. Deus não aceita. Tá entendendo? E é a própria palavra que confirma isso para nós. Ele não aceita de tal maneira. Pode ler as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. Ali tem todos os ensinamentos, todos os ensinamentos que a gente precisa. E essa mensagem Fé Perfeita, essa mensagem, através do nosso profeta William Branham, ele segue os ensinamentos de Paulo. Acabou-se. E ele é o anjo da igreja de Laodiceia. Acabou-se. A gente segue os ensinamentos do nosso profeta William Branham, que é os mesmos ensinamentos do apóstolo Paulo. Acabou-se. Então eu não tenho medo nem dúvida do que estou lendo para vocês, não. Eu estou lendo a verdade. E estou aprendendo também porque eu só li essa mensagem uma vez. E foi no fogo da chegada à palavra. Você sabe que quando a gente chega todo quebrado e doido pelo ajuda. Nós chega doido para ser lavado. Então não tinha como essas palavras entrar como ela está entrando agora no meu coração. Eu estou vendo o que Deus está pedindo para mim agora. E é exatamente o que eu estou lendo para vocês. E por isso que quando comecei eu pedi a Deus, Senhor, que essas palavras atinjam dentro do meu coração e das pessoas. Porque somente o poder dela é que revela no seu coração. Sabe por quê? Porque o poder que tem nessa palavra aqui se chama Deus, Senhor Jesus Cristo. Então ele, quando eu falo a palavra dele, ele fala através de mim e você escuta, aí você vai ver o ribuliço que faz na sua vida. Por quê? Porque você escutou a verdade. E a salvação vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então tá aqui a palavra de Deus. Então o que eu tô lendo para vocês aqui e lendo também, se eu tô lendo, ela vai mostrar para mim a verdade, porque só a verdade é que liberta. Porque aqui não é verdade, não te liberta não. Tá entendendo? Então você precisa estar edificado na pedra da esquina, que é Jesus Cristo. Você precisa estar arrependido. Você precisa estar batizado no nome dele. Você precisa estar vivendo de acordo com a palavra. Aí sim, aí o poder dela
vem, entra em cena. Aí você pega assim, aí você fala, aí ela corre na frente e sai quebrando tudo na frente para você passar. Passar por onde? Por cima de doença, por cima de Satanás, por cima de mundo, por cima de tudo. É o poder que te livra, o poder da palavra, que é Jesus Cristo. Só ele é tudo. Jesus é o primeiro e o último. É Gênesis e Apocalipse, é Jesus Cristo, acabou-se. Aqui em Gênesis ele revela quem é Satanás, como ele começou sua obra na terra. Em Apocalipse diz como termina. Então, se em Apocalipse diz que o mundo jaz do maligno, aqui no Novo Testamento ele diz, o mundo jaz do maligno. Então por que eu vou viver as coisas do mundo? Então maquiagem é coisa do mundo, pintar seus lábios é negócio do mundo, usar brincos é coisas do mundo, é coisas de Jezabel. Jezabel foi a primeira que Satanás usou para trazer essas coisas para o mundo, porque é isso que faz, tá entendendo? Então o falso profeta tem o verdadeiro e tem o falso. Você deve ficar com o verdadeiro. Então você peça a Deus a direção para Deus te mostrar onde está a verdade. E você vai encontrar. Sabe por quê? Porque você pediu, não foi a Antônio, não. Você pediu a Deus. Então peça a Deus que Deus vai direcionar. Deus vai dizer a você se eu estou aqui lendo o que Deus quer ou não para você. Tá entendendo? É isso, minha confiança não é mais nessas coisinhas que nos prendem, não. Minha confiança é na palavra de Deus. E quando eu vou ler ela, eu primeiro peço a Ele, Senhor, me ajude. Me ajude que eu sou humano. Eu não confio. Eu confio no Senhor. Então, por isso que a gente devemos entregar nossa vida a Ele. Então, ontem, quando eu oremos antes de fazer a prova, nós fizemos uma prova maravilhosa. Ali, ó, conduzimos a máquina tranquilo. Será que foi nós ou foi Deus? Não, a gente pediu a Deus. Então, Deus entra na gente e faz o serviço. Quando eu fui fazer as duas provas, oxe, muita gente que estudou, gente, ó, estudou, não passaram. E eu fico me perguntando, e eu? Eu trabalhei esses dias, fazendo essas provas. Mas sabe o que aconteceu? Primeiramente eu orei e pedi a Deus para me ajudar. Me ajuda, Senhor, que eu sou meio analfabeto. É difícil a gente dizer isso. Não, gente, é verdade, eu não sei escrever. Eu sei ler, graças a Deus, e olha, eu esqueço muitos pontinhos aqui, pontinho ali. Vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer o quê? Dizer o que não sou? Eu tenho que falar a verdade. Tá entendendo? Agora eu dou graças a Deus que ainda sei ler. Estou lendo aqui e esses negócios de ponto e ponto, aos poucos Deus vai... O significado de 2 pontinhos aqui, de 2 pontinhos aqui, tudo tem um objetivo, tem uma finalidade. Tá entendendo? E ontem eu vi que quando uma deixou a dica do instrutor, ela sofria, ela não botava o carro da maneira correta, sempre botava enviesado assim, ó. Por quê? Porque ela esqueceu da dica. Preste atenção no que Deus está pedindo pra gente. Quando você escutar a voz de Deus, você vai vencer todas as lutas da sua vida. Mas quando você deixa a palavra para seguir a sua intuição, você mete a cara no chão. Então a menina toda vez ela botava o carro enviesado. Falta de quê? De calma, paciência e pedir a Deus a direção dele, porque tudo está sendo, tudo tem Deus por trás. Você pensa que para você meter a chave ali naquela ignição para ligar a moto ou o carro, você pensa que Deus não entra em cena, não? Você bota o carro, qual é a sua intenção? De ver o motor ligar. Exatamente, é sua fé. Quando você mete a máquina, você veja que é um pedaço de ferro. Um pedaço de ferro girado dentro de outro pedaço de ferro. E aí? Mas quando sua fé que faz aquele motor pegar. Então você tem fé. Então você haja da maneira correta. Pegue sua fé e edifique na pedra da esquina, que é a palavra, Jesus Cristo. É aí onde você vai encontrar, que você vai ver que você vai vencer suas lutas. Viu? E qual é o que Deus está pedindo para a gente nesse momento? Para a gente voltar para a palavra. Voltar para Ele. Aceitar os ensinamentos dEle. Entregar a sua vida a Ele. Aí sim, aí Ele entra na sua frente e vai lutar, vai pelejar pela sua causa. Amém? Então é isso, gente. Então essa mensagem é uma mensagem de restauração. Ela pega a gente do mundo, prepara, porque Jesus está vindo e enviou essa mensagem para nos preparar para quando Ele vir. Vamos assim mais pro natural. Quando Ele vir com o carro, com o ônibus, a gente entra dentro do ônibus, porque a passagem nós já comprou através do sangue dele, porque nós cremos na palavra dele e seguimos os ensinamentos que Jesus Cristo pediu aqui em Atos 2:38,
que é a porta da eternidade, é seu arrependimento, é ser batizado no nome de Jesus Cristo e viver de acordo com a palavra dele. Essa é a sua passagem da eternidade. E crê em mim e será salvo tu e tua casa. Acabou-se. Então quem crê em Jesus Cristo, Atos 2,38, pede para ser batizado no nome dele. A gente vai e é batizado no nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou afirmando com a minha boca, com a voz que está, o Espírito que está aqui dentro dessa carne aqui, está confirmando isso, que estou crendo na palavra de Deus. Então se a palavra de Deus através de Pedro, no dia de Pentecostes, pediu para a gente ser batizado no nome dele, eu estou crendo na palavra de Deus através de Pedro, e fui e pedi para ser batizado, mas antes eu me arrependi, pedi perdão a Deus pelos meus pecados, que cometi ao longo da minha vida. Pedi perdão a Jesus, que Senhor, me perdoa, porque o Senhor sabe todos os meus pecados. Então pronto, não preciso ir como muito vai confessar para homens. Se ajoelha diante de um padre e confessa seus pecados. Não, aquele padre é carne igual a você, é pecador igual a você. Um pecador não pode salvar outro não. É por isso que Jesus Cristo, ele não veio através do sexo não, ele veio através do Espírito Santo de Deus. E só ele é que pode pagar seus pecados, porque ele mesmo foi para a cruz. Então não adianta você se ajoelhar diante do padre e confessar seus pecados. Se você não confessar para Jesus e ser batizado no nome dele através da mensagem dele, de um homem guiado por ele aqui, que se chama sacerdote. Se você não for até um sacerdote verdadeiro, que segue os ensinamentos da Bíblia, e pedir perdão no seu quarto, que é lá que ele pede que você confesse seus pecados. É lá no seu quarto, na beirada da sua cama. É lá que você se ajoelha, é lá que Deus quer conversar com você. Ele está ali em secreto, ele está ali em espírito ao seu lado, esperando escutar da sua voz, escutar da sua boca o seu perdão. Senhor, me perdoa, eu te peço perdão, eu não vou fazer mais isso. Pronto. Sabe o que é que ele diz para mim e para você? Ele diz, vai, não peques mais. Aí, o peso. Olha que peso é. Aí o que é que acontece? Agora, você veja que quando os ceguinhos foram a ele, Senhor, nós estamos, os leprosos, ele diz, vá até o sacerdote. Você veja que antes dele chegar ao sacerdote, eles foram curados. Por quê? Porque eles obedeceram a palavra de Deus. Quem era a palavra? Quem foi que mandou eles ir até o sacerdote? Jesus Cristo. Então, se você obedece a palavra de Deus, você vai alcançar os seus objetivos. Mas primeiro, se arrependa do seu pecado. Porque Jesus, ele é honesto. Ele é santo. Ele não pode fazer nada por você enquanto você estiver no pecado. Mas quando você se arrepender e pedir perdão a ele, ele tem um caminho para você. Ele vai mandar você ir até Pedro. Até Atos 2,38. E você vá. Eu aconselho que você vá. Mas antes se arrependa. E vá até Pedro lá, Atos 2,38, procure um sacerdote, uma mensagem verdadeira, quer uma dica? Vou dar uma dica a você aqui na Paraíba. Ó, fé perfeita. No Alto Sertão, quer uma dica? Tem um sacerdote lá no Alto Sertão que se chama Pastor Rudimar. Ele tem as congregações dele lá, em Patos, em Souza, ali no Sertão. Ele tem. Pastor Rudimar, se você entrar aí, você vê. Pastor Rudimar, você vai ver que tem um sacerdote aí no sertão ministrando a palavra de Deus como ele deseja. Então eu aconselho que você vá até ele e peça para ser batizado no autor da vida, que é Jesus Cristo. Que ele sabe como fazer isso. Lhe conduzir a Jesus Cristo. Amém? E aqui em João Pessoa nós temos o nosso pastor César Augusto. Pregando a palavra de Deus da maneira correta. Então, nós seguimos os ensinamentos do nosso profeta William Branham e aqui o meu sacerdote chama-se pastor César Augusto. Então, graças a Deus, tudo isso eu aprendi escutando ele falar. Ele ministrar para mim e para todos os meus irmãos. Então, gente, essa mensagem é isso, uma mensagem de restauração. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui ele disse: deixaram os armazéns velhos e começaram a edificar igrejas grandes, brilhos, eita! Aonde a glória de Deus desceu num pequeno grupo. O grande reavivamento de Gálatas. Ei, onde é que está tendo o reavivamento aqui? E o guarda lá com um pauzinho assim disse: eu sou o reavivamento. Eu sou. Pronto, acabou-se. Um simples homem, mas com o Espírito de Deus dentro dele. Acabou-se.
Então Jesus vem com uma mensagem simples. Simples? É simples ou não é? Você pedir perdão a ele, ser batizado no nome dele e não praticar mais o que você sabe que é errado. Porque ninguém vai ficar inocente diante de Deus. Porque os mandamentos dele nos ensinam o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Tá aqui, ó. Siga aqui que você vai ver o que é que Deus quer que você faça e o que você não faça. Amém? Eles se organizaram um movimento e dirigiram pelo homem, foram dirigidos pelo homem, deixaram a palavra de Deus. Logo começaram a ler livros que não era adequado, tomaram o controle, quer dizer, deixaram o controle de Deus e assumiram. Fica de fora aí, Senhor, agora é comigo. Não, gente. Não seja dirigido pelo homem, não. Seja dirigido por Deus, seja dirigido pelo Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos. Amém? O grito de alegria acabará, a liberdade do Espírito acabará. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguirá. E o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restará. Há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. João, o apóstolo do amor, que teve as visões das 7 eras, né? As 7 eras da igreja. O anjo do Senhor chegou a João, o anjo chegou a João e revelou a ele. Há alguns momentos atrás eu mencionei que João, o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Exatamente. Quando você deixa a palavra de Deus para seguir pensamentos humanos, seguir coisas humanas, acabou-se. Você perde. Amém? Então, em 1 João 5,3 ele diz, porque esta é a caridade de Deus, que agradamos, guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Abre-se um parente, sua palavra, fecha-se um parente. Então, o que é o primeiro amor? A palavra de Deus. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. Ponto. As pessoas dizem que amam a Deus e elas vão à igreja. Até mesmo gritam e se regozijam. E cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe. E veja se elas estão nessa palavra. Andando nela, vivendo nela. Se passam por todas as outras coisas